senhores, hoje a conversa vai ser grande, eu acho. Saindo do trabalho. O que aconteceu hoje? Eu trabalho em uma concessionária de carros. E hoje apareceu um cliente ali querendo, né, um feedback sobre a situação do sinistro do carro dele. E no mesmo momento que ele estava falando sobre o carro dele, ele estava conversando com outro funcionário ali sobre uma lesão que ele tem no ombro. Ele teve um rompimento do manguito rotador, não me recordo qual músculo, e após a cirurgia ele teve um problema de capsulite adesiva. Então, além do tratamento pós-cirúrgico dele, que eu não sei se teve, porque para ter gerado uma capsulite adesiva, se eu não estou enganado, houve um processo fibrótico ali que congelou a articulação dele, né? Então ele, pós-cirurgia, ele não deve ter mexido aquele ombro. Muito estranho, pelo que eu me lembro, né? E aí ele disse que ele já estava há 7 meses tratando a capsulite adesiva. Eu achei muito estranho, né? Como alguns de vocês sabem, eu fui estudante, né, do curso de fisioterapia. Aqui da nossa universidade, de uma das universidades, né? Eu cursei na Unesc, aqui em Criciúma. Mas tranquei na 8ª fase. E aí, eu comecei a conversar com ele sobre a lesão dele, né? Sobre o tratamento. E eu abordei pouquíssimos termos técnicos.
fresco na memória, né? Mas mesmo assim, eu dialogando com ele a respeito daquilo, cara, foram 8 fases, né? Foram 5 anos de estudo. Então, eu tenho um certo conhecimento ainda, né? Em relação. E ele se interessou bastante, ele curtiu ali a minha, né? Nosso diálogo e tal a respeito disso. E ele, cara, por que tu trancou? Aí eu expliquei pra ele, né, meus motivos ali, que explicam, mas não justificam, né? Como a gente fala no quartel, né? Tudo que a gente quer dar uma desculpa, aquilo explica, mas não justifica. Então, o céu tá bonitão, rapaz. Tá passando um avião ali. Cara, a gente precisa de gente com essa forma de pensar, cara. Por que tu trancou, cara? Volta. A gente precisa de gente capacitada, mano. Ele me deu tipo um grau assim, tá ligado? E cada vez que eu volto pra esse assunto de fisioterapia, me bate uma certa saudade, né? Porque realmente eu era um cara que eu era muito interessado no assunto, não ao ponto de ser o melhor da turma, né? Porque eu sempre fui muito preguiçoso para estudo, mas eu era muito interessado para aquilo que eu gostava e eu colocava isso em prática. E no meu discurso com professores, com pacientes, sempre fui muito de dialogar, de explicar o porquê eu estava fazendo alguma coisa, né? Como que funcionava, por que funcionava. E aí no fim da conversa eu fiquei de indicar para ele uma fisioterapeuta, né, um fisioterapeuta, porque eu lembro de pessoas da minha turma que moravam na cidade onde ele falou que morava, né? E aí eu fiquei de indicar para ele no WhatsApp ali, até da empresa, né? Porque eu já teria que dar um feedback para ele referente ao carro dele. E aí quando eu chamei ele até relembrou a nossa conversa da físio ali, até vou falar aqui pra vocês. Ele assim: meu caro, não tenho palavras para agradecer o teu alto grau de altruísmo. De falar a verdade, eu nem sei o que é altruísmo e eu até esqueci de pesquisar. Muito grato. Farei contato com a pessoa que eu indiquei. Ele assim: observação, tens muito potencial. Já escutei isso muito na minha vida. Torço para que retorne aos bancos universitários. Aqui fora há quem precise de gente capacitada. Isso que ele falou pra mim. A gente conversou por 5 minutos, cara. Pra quem me conhece, eu não sou um cara que fala muito. Falo do que eu tenho propriedade para falar. Eu falo muito bem da fisioterapia, eu falo muito bem não tão bem de basquete, já faz anos que eu larguei, mas eu estive imerso nesse meio por muitos anos. Eu falo muito bem de Deus, apesar de que Deus tem misericórdia de mim, mas está meio afastado de Deus. Eu falo muito bem de exército. Estive no exército.
eu aprendi que a gente pode falar a respeito de algo, a gente tem propriedade para falar a respeito de algo quando a gente passou por aquilo, cara. Então eu falei muito bem para ele sobre o curso, sobre o que a gente poderia fazer na lesão dele. Claro, não com todos os detalhes, né? Porque já faz um ano que eu deixei completamente o curso e não vi mais nada a respeito. Mas aí ele me diz que eu deveria voltar, que precisam, que aqui fora precisam de gente assim, né? Eu me orgulho muito disso, das pessoas verem isso em mim, na minha vida, né? Eu sei que não sou eu sei que é Deus dentro de mim, eu sei que eu tô nessa terra por um propósito, eu posso não estar cumprindo ele agora, e quem sabe esses sejam os respingos do meu propósito, sabe? Apresentar essa imagem diferente para as pessoas, que eu sempre gostei, né? De apresentar esse reconhecido por isso. Pô, tu é diferente. Massa. É Deus. Então, e aí ele me diz outra coisa: você tem potencial. Cara, vocês não estão ligados na quantidade de vezes que eu escutei isso ao longo do meu crescimento. Eu escuto isso mais ou menos, cara, dos meus 13 anos. Sempre escutei. Por que eu escutei? Com 12 anos eu comecei a jogar basquete. Fui convidado por um colega, comecei a jogar. Minha mãe, depois que de velho, ela falou que eu parecia um pato, como é que é? Um pato morto, cara, sei lá. Naquele meu início, né, do basquete. Depois evoluí, né? Considero que fiz uma boa evolução, a ponto de poder sonhar em talvez tentar algo profissional, mas não foi pra frente por N motivos. Isso é a história para outro pôr do sol. Mas desde os meus 13 anos, quando eu tive um certo diferencial no meu jogo, eu escutava isso de técnicos. Eu não era o melhor cara, tinha gente melhor que eu, muito melhor que eu. Eu era um guri medroso, um guri que não era egoísta, que hoje eu vejo que eu poderia ter sido mais egoísta. Mas não, eu poderia ter sido muito egoísta, mas eu era medroso. Eu queria agradar todo mundo. Então eu cresci escutando que o Isaac tem potencial, mas precisa ser explorado. O Isaac tem potencial, o Isaac tem potencial. Então, no basquete, a minha vida toda, dos 12 aos 17. Depois do basquete, meu trabalho, né? Sempre muito dedicado no que eu fazia. Então as pessoas viam e, pô, o Isaac tem potencial de crescimento, o Isaac dá o gás. Na faculdade, os professores chamavam para fazer uma avaliação nossa, pessoal, individual, e abre aspas, né? Isaac, a gente conversa entre a gente. Tu é um dos melhores alunos, tu tem muito potencial.
leva jeito pra coisa, tu fala bem, tu vai ser um excelente profissional. No exército, sempre fui um cara disciplinadaço, extremamente disciplinado, cara. Isso até hoje. Então, no exército, eu era o cara, eu tava entre as cabeças, sabe? Na minha cabeça eu era o melhor. Na verdade não. Na minha cabeça eu era muito bom, mas eu via que tinha gente que se destacava melhor que eu, que era melhor em tal coisa, melhor em outra coisa. Então, pra você ter uma noção, até tô relembrando aqui do meu passado, tô lembrando das coisas boas aqui no basquete. Eu era um cara reconhecido pelo meu arremesso. As pessoas lembravam de mim pelo meu arremesso. Essa é a visão que eu tenho, né, do arremesso. E era uma coisa que eu sabia que eu era melhor. No exército eu era bom em muita coisa, mas uma coisa que eles me elogiavam muito era aprestamento individual. Esqueci o nome certinho, mas minha farda sempre estava no padrão. O coturno não era o melhor de todos, mas sempre estava no padrão. Na faculdade, bom, no geral, né, os professores eles me elogiavam bastante. Mas então, de que serve o potencial se ele não for explorado, cara? De que serve um potencial parado? Um potencial que desiste. Um potencial que tem medo. E claro, todo mundo tem medo, mas medo excessivo, cara, não pode te parar. Então eu nem tenho um roteiro pra finalizar esse vídeo, cara, mas fica uma motivação pra você que tá me assistindo aí, de que todos nós temos um potencial em alguma coisa. Já tivemos potenciais em diversas coisas. E cara, quando é que tu vai explorar isso aí? Quando é que tu vai colocar toda a tua alma nisso? Porque se tu faz uma coisa com essa dedicação, cara, é porque tu ama o que tu faz. Eu lembro de uma vez que eu ganhei um prêmio. A gente foi num acampamento de basquete lá em Joinville. E eu falei, né, que eu não era o melhor, mas eu ganhei um prêmio de
atleta mais dedicado. E eu tive um colega de equipe que ganhou o atleta MVP, que a gente falava, né? Most Valuable Player, que é o jogador mais valioso. Então ele foi o estrela, né, daquele acampamento. Meu amigo João Felipe hoje está na carreira do bodybuilding aí. Muito sucesso para ele, para nós, né? E então, cara, coloca tua alma no negócio, coloca nas mãos de Deus e se dedica, que o mais ele vai fazer acontecer, tá ligado? Vou lá pra minha vaga. Eu só subi aqui em cima porque tinha um cara lá embaixo. Eu fiquei com vergonha. Mas então, cara, é isso aí. Obrigado a quem acompanhou. Se dedica, cara. Coloca teu sangue, teu suor, que Deus te recompensa. Se não for nessa terra, vai ser na glória. Valeu. O vídeo tinha acabado, mas olha aí, pôr do sol. Não dá pra focar na GoPro, eu não gosto disso. Ou eu não sei focar, né? Pra pegar bem a luminosidade ali. Mas é isso, rapaziada. Novamente. Até a próxima.